Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Neste momento eu quero chamar a sua atenção para que junto nós estudarmos a palavra de Deus. Temos aqui um versículo nesta manhã, nesse dia feriado, em que eu quero compartilhar com os irmãos, com toda a igreja, com todo aquele povo que prega o evangelho, que serve a Deus, que anda na presença de Deus e que tem um compromisso com Deus. Não estou aqui falando de religião, não quero falar de placa de igreja, mas eu quero convidar você para meditar no versículo da palavra de Deus e nos dias em que nós estamos vivendo. No livro de Mateus, no capítulo de número 24, e o versículo de número 10 por diante nos diz assim a palavra de Deus. Ouça: neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Glória seja dado ao nome santo do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, através desse versículo eu quero trazer para você aqui uma palavra de Deus. Nesses dias em que nós estamos vivendo, nos últimos dias, a iniquidade tem se multiplicado na igreja do Senhor. E nós podemos ver as escrituras se cumprindo. E podemos até dizer assim: a vinda do Senhor Jesus se aproxima. Pois nós temos visto nos últimos dias o escândalo tomando conta das igrejas. O povo que a gente devia estar evangelizando, hoje não podemos mais por causa dos escândalos das igrejas. O povo não aceita. Quando você vai evangelizar alguém, ele já vem dizendo que nós, como crentes, como evangélicos, diziam que queria que o povo aceitasse a Jesus. Hoje, chama o povo para aceitar um mito aí, que eu não quero citar o nome, não estou aqui para citar nome de homem, de ser humano, estou aqui para falar da palavra de Deus, mas essas coisas se encaixam no momento em que nós estamos vivendo, na iniquidade da igreja e nas falsas profecias, que temos visto por aí muitos falsos profetas. E eu tenho meditado muito na palavra de Deus, cheguei a uma conclusão de que duas coisas têm invadido o nosso Brasil. E eu tenho dito, não estou dizendo que é uma profecia, não estou dizendo que foi Deus que me mostrou, não estou dizendo que foi Deus que mandou eu fazer esse vídeo agora, não estou dizendo que foi Deus que mandou eu falar para você. Isto é um entendimento meu, porque muita gente usa a palavra de Deus quando quer pregar alguma coisa, quando quer dar algum recado, quando quer falar alguma coisa, diz: Deus mandou te dizer. Eu não sou desse tipo. Deus não fica mandando ninguém falar assim. Deus não é criança para ficar usando as pessoas para todo mundo, diz isso para fulano, diz isso para ciclano. Não, eu estou lendo aqui a palavra de Deus e quero mostrar aqui o que está acontecendo aqui nos últimos dias. Que muitos se escandalizarão por causa da iniquidade. E quero falar dos falsos profetas que têm se levantado através dessa profecia que o Mateus nos escreveu aqui, dizendo que se levantarão muitos falsos profetas, e esses falsos profetas nós temos visto nos últimos dias. Tanta profecia aí que foi lançada aí no mundo da digital, que nada aconteceu, tudo o contrário. Tudo falsos profetas. E eu quero dizer que essas duas coisas que têm aparecido, que apareceu no Brasil e no mundo, é para descobrir, para nós que somos crentes, sabermos aqueles que é crente e o que não é. Porque o povo não sabe discernir as coisas. Porque existe crente
e existe evangélico. E o povo usa o nome dos evangélicos para falar dos escândalos que estão acontecendo. Mas só que uma coisa eles não verem, que existe o crente e existe o evangélico. O crente são aqueles que estão se escandalizando, são aqueles que andam fofocando, são aqueles que se aborrecem, são aqueles que aborrecem uns aos outros, carrega contenda, xinga, diz palavrão nas redes sociais, se dizendo que é crente, mas diz palavrão e aborrece os outros, defama os outros. Esses são os crentes. O verdadeiro evangélico é aquele que vive o evangelho, é aquele que vive esta palavra aqui. O verdadeiro evangélico é aquele que vive o evangelho de Jesus Cristo, que não aborrece a ninguém, não carrega contenda, não entra em fofoca, não teima com ninguém, não se envolve com as coisas deste mundo, mas se envolve com esta palavra. Este é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangélico não se envolve em política, o verdadeiro evangélico não faz manifestação, o verdadeiro evangélico não faz baderna nenhuma, não é contra nada. O verdadeiro evangélico é aquele que vive a palavra de Deus e entende que o que acontece é cumprimento das profecias. Não vai fazer movimento nas ruas, de maneira nenhuma. O verdadeiro evangélico é aquele que as coisas estão acontecendo e ele está orando e sabendo que as profecias se cumprindo e a vinda de Jesus se aproximando, e ele tem que se preparar para a subida com Cristo Jesus. Não é aquele que fica defamando um, defamando o outro, xingando um, xingando o outro, diz que tem o Espírito Santo, sobe num púlpito para chamar o outro de bandido, de ladrão, de ex-prisioneiro. E sendo assim, você vai ter que falar que Paulo foi preso, Pedro foi preso, todos os profetas foram presos, todos os apóstolos foram presos e até Jesus Cristo foi preso. Então, nós não podemos falar dessas coisas, nós podemos falar do evangelho, da salvação. O verdadeiro evangélico é aquele que se preocupa com o perdão, com a salvação da alma, com a vida eterna, não é com as coisas deste mundo não. E mesmo assim, o que está acontecendo é permissão de Deus, é permissão de Deus. E ninguém pode ir contra as coisas que Deus permite que aconteça. E a Bíblia diz que nenhuma folha cai da árvore se não for a permissão de Deus. Portanto, o que nós podemos fazer e devemos fazer é viver este evangelho aqui. Saber que o que está acontecendo está escrito aqui, que haveria grandes tribulação, é o que nós estamos vendo. Os povos se acabando. Tantas pessoas aqui no estado de São Paulo se acabando aí com as grandes chuvas, deslizamentos, o povo desesperado, a tribulação tomando conta do mundo, a fome. Nós podemos ver os índios lá, os Anomamis, e aí ficam botando culpa num e no outro. Não, meus amados irmãos, é cumprimento das profecias. É Deus cumprindo a sua palavra. E nós temos que entender isso. Eu quero dizer para você hoje aqui que vive defamando os evangélicos, não, mude de ideia. Você quer falar alguma coisa, fale de crente, porque crente é aquele que crê em qualquer coisa, mas o evangélico não, o evangélico é aquele que vive o evangelho. E essas duas coisas que apareceu foi para nós saber, primeiro, o Kawai, segundo, um mito que tem aí no mundo, um homem que se levantou, que dividiu o Brasil inteiro. Então nós sabemos que lá no deserto também Coré fez o mesmo. E o povo que acompanharam o Coré se acabaram, sumiram, a terra engoliu eles. Então nós sabemos, meus amados irmãos, que essas duas coisas apareceu para nós saber quem é os verdadeiros crentes. Os verdadeiros crentes não vai se envolver com essas coisas, não vai se preocupar com quem vai mandar, quem não vai mandar, com o que alguém vai fazer, vai deixar de fazer. O verdadeiro crente é aquele que está esperando no Senhor, é aquele que espera em Jesus, aquele que um dia abriu os braços lá na cruz do Calvário por você e eu, é aquele que um dia deu a vida em favor da nossa salvação.
para perdoar os nossos pecados, nos livrar da condenação eterna. Nós temos que se preocupar em servir aquele que um dia deu a vida por nós. Não é a um ser humano que hoje está aqui e amanhã não está mais. Não, nós temos que se preocupar com o verdadeiro Evangelho de Deus. Então, eu quero deixar para você nesta manhã, se preocupe com ler a palavra de Deus, leia mais, se aproxime do Senhor, deixe esses movimentos de lado, se converta, se arrependa do que você já fez de errado e se converta, chegue-se para os pés do Senhor Jesus, peça perdão, se reconcilie com Ele, tenha comunhão com a igreja. Que o apóstolo Pedro disse que para nós ser salvos nós temos que fazer uma coisa. E que coisa é essa? Se nós andarmos na luz como Ele na luz está, e permanecermos em comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos perdoa de todo o pecado. Para Jesus nos perdoar os nossos pecados, nós temos que viver em comunhão, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, na hora da necessidade, visitando os doentes, visitando os presos. Se é de nós falar de ex-prisioneiros, nós temos que ir visitar os presos e levar o Evangelho até eles, para que eles não partam desta vida para outra sem a salvação. Temos que visitar os hospitais. É isso que nós temos que fazer, andar pelas ruas pregando a salvação, o arrependimento de pecado, a salvação de Jesus Cristo, a salvação das nossas almas. Não é teimando com o povo não, arrumando problema, arrumando confusão. A igreja hoje está de fazer vergonha a gente dizer que é crente no meio da sociedade. Antigamente, para a gente pregar o Evangelho era difícil, porque o povo não aceitava a palavra de Deus. Hoje o povo não está aceitando as pessoas que se dizem evangélicos. O mundo hoje está vivendo o Evangelho mais do que os próprios crentes. Agora o evangélico não, o evangélico vive o Evangelho. O Evangelho não anda em qualquer lugar, o Evangelho não anda de qualquer jeito, o Evangelho não faz o evangélico não faz o que quer, o evangélico não diz o que quer, o evangélico não sai para onde ele quer ir, o evangélico anda na direção de Deus. Este sim é o verdadeiro evangélico que eu conheço. Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.